Acompanhava um jornalista gaúcho, ele comentava de um modo simples e direto o que acontece por lá, quando ele dizia assim: olha, por mais que vocês vejam as imagens, por mais que vocês tenham uma boa noção das coisas, ainda assim será pouco comparativamente àquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O volume de prejuízo de toda a ordem é gigantesco. E por mais que vocês assistam aos telejornais, vejam imagens pela internet e tudo mais, ainda assim, vocês não conseguirão. Nós que estamos aqui é que sabemos o tamanho, a dimensão do que aconteceu em nosso estado, ele disse. E é verdade. A reconstrução será uma tarefa de quanto tempo? Não dá para estimar. Não dá para estimar sequer ainda quando é que os voos, por exemplo, só para citar um aspecto, voltarão a acontecer lá no aeroporto de Porto Alegre. Algumas aeronaves foram permitidas ali sair, mas mais de pequeno porte, aeronaves de executivos, essas coisas, mas voos comerciais. Alguém se aventurou em dizer que vai ser em dezembro, você se assustou com essa notícia, né? Só em dezembro? Não, agora já vieram dizendo, não sei quem que estimou isso, mas nem isso dá para dizer que vai ser em dezembro. Só para pegar um pontinho dos, embora importante seja o setor de transportes, mas para a gente saber como é que a vida das pessoas vai voltar e quando vai voltar ao normal. E até lá, meu amigo, há muito o que ser feito. E tudo numa reconstrução implica em recursos de toda a ordem, de todos os setores, recursos que vêm de órgãos de governo, recursos públicos, recursos que vêm das pessoas generosas desse Brasil inteiro que ajudam. O Banco dos BRICS vai destinar, por exemplo, cerca de 2,6 bi para a reconstrução da infraestrutura agrícola do Rio Grande do Sul. Falávamos do arroz há poucos instantes lá produzido no Rio Grande do Sul. O estado é um grande produtor dele, de outros grãos, de proteínas animais. E isso tudo vai ser investido na reconstrução da infraestrutura agrícola. Projetos de infraestrutura logística também, que não adianta produzir, não ter como levar, transportar, distribuir e tudo mais. E a liberação desse recurso também deve contribuir na reconstrução do Estado. Só que, claro, a reconstrução do Estado vai impulsionar também o agronegócio dentro do nosso país, que tem nesse negócio, dizem produtores, o salvador da pátria dos últimos tempos da economia, não é? Bom, para entender melhor isso tudo, nós temos aqui agora o doutor Rafael Marinângelo. Ele é doutor pela Faculdade de Direito da USP, experiente em direito de construção, contratos de construção, contratos empresariais, direito civil, consultor jurídico na transposição do Rio São Francisco, o metrô de São Paulo, obras aeroportuárias da Copa, inclusive, diversas obras de barragens e rodovias no Brasil. A reconstrução do Rio Grande do Sul vai passar necessariamente por muitos contratos, muitas contratações, muitas empresas e tudo mais, que é a especialidade aqui do doutor Rafael Marinângelo no que se refere ao direito. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Um bom dia, viu? Bom dia, Daerto. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor, será possível confiar nos tantos contratos de reconstrução que teremos? Se já no primeiro passo, semana passada, na compra de arroz, restaram dúvidas cruéis, que eu elenquei há poucos instantes aqui, entre elas, por exemplo, loja de carro, locadora de carro, vendendo estoque e vendendo lotes de arroz para o governo. Eu posso acreditar nos demais contratos, doutor, a começar por aí? Bom, seu questionamento é muito importante, Daerto. Mas aí, mais importante ainda é a atuação tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas para fiscalizar essas contratações que deverão ser realizadas para a recuperação do Rio Grande do Sul e evitar que esse tipo de de expediente aí, no mínimo duvidoso, ocorra e coloque em xeque a aplicação desses recursos, que devem se destinar exclusivamente ao povo gaúcho e à reconstrução do Estado. Bom, isso é verdade, né? Em situações emergenciais assim, até nelas. Agora, aquele negócio, ao brasileiro é dado o direito à dúvida.
porque não faz tanto tempo que nós passamos por uma situação emergencial gigantesca, que foi a Covid, e restaram dúvidas gigantescas sobre compras de aparelhos. Vocês estão lembrados disso tudo? Como há precedente, o sujeito fica com o pé atrás. E agora, de novo, claro, ele quer que o país ajude, que as instituições ajudem, os gaúchos lá e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem um pé atrás e o direito incontestável a duvidar também dos processos todos, né, doutor? Gato escaldado tem medo de água fria, né? É verdade, Daércio. Nós tivemos mesmo algumas situações duvidosas, como você colocou, na época da pandemia. Estamos aí com alguns procedimentos que estão sendo colocados em xeque quanto à sua idoneidade. O importante é que, no meu modo de ver, a mídia, como vocês aqui, têm feito um bom trabalho de apontar o dedo para essas supostas irregularidades, fiscalizar também, né, o que está acontecendo, faz parte da nossa atuação como cidadão. E, repito, né, quero crer que o Ministério Público e o Tribunal de Contas estejam trabalhando para que esses recursos sejam bem destinados e para que eles cheguem da maneira mais eficiente e mais adequada ao destino a que eles se endereçam, né? Porque, do contrário, eu ouvi o finalzinho aí da sua manifestação, Daércio, do contrário, nós não teremos nem em novembro do ano que vem a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. E nós sabemos, pela importância desse estado, que toda a logística e toda a recuperação da infraestrutura é extremamente importante para a economia do país e, evidentemente, para a vida saudável e adequada que todos os gaúchos merecem. Ô, doutor, agora vem essa informação de que o Banco do BRICS são países que juntos representariam hoje regiões do mundo, ou países do mundo que estão em situação de crescimento, enfim, esses países em desenvolvimento se uniram em torno do que eles chamam de BRICS. E há o Banco do BRICS. BRICS hoje é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países considerados emergentes e tal. E aí agora eles vêm sabendo-se que esse banco ele se dedica também à assistência financeira a outras nações emergentes, mas que ele empresta dinheiro. Então, havia emprestado aí 33 bi para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no mundo. E dele deve vir agora cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais, nesse caso, para a reconstrução da infraestrutura agrícola do Rio Grande do Sul. Esse montante, o senhor sabe se ele vem a título de ajuda ou de empréstimo, no caso, já que quase sempre o BRICS empresta? Muito provavelmente será um dinheiro que virá a título de empréstimo, o que significa dizer que o Brasil receberá esse montante, mas deverá restituí-lo segundo condições econômicas e taxas aí aplicáveis definidas nessa contratação que foi realizada, nessa contratação de empréstimo. Eu não tenho o detalhamento disso, mas diante, né, do que costuma acontecer, sendo o BRICS um banco, ainda que um banco destinado ao desenvolvimento dos países emergentes, esse dinheiro não virá de graça. Essa parte de logística aí será, entre outras, das mais difíceis também, doutor? A reconstrução, digamos, desse lado, vamos dizer, da logística, porque sem isso também não adianta. Você reconstrói lá as propriedades agrícolas para plantar de novo, um monte de coisa, e não sai de lá, quer dizer, e logo o setor de transporte, por exemplo, que foi altamente prejudicado, né, pela chuva, né, doutor? Pois é, o modal mais utilizado no país é o rodoviário, né? E, de fato, pelo que nós temos notícias, toda essa infraestrutura foi prejudicada. A quantidade de água e o período de submersão
tem impactos absolutamente nefastos sobre toda essa parte de logística. E, em razão disso, vai ser necessária toda uma reforma e uma reconstrução, né, dessa logística para que o Estado volte a ter circulação. Fazendo aqui uma breve analogia, é como se as nossas veias e artérias estivessem rompidas ou interrompidas. Não há como circular nem as pessoas, nem as mercadorias e, por consequência, a economia fica estagnada. São obras que dependerão, primeiramente, do enxugamento do solo e da completo esvaziamento das áreas alagadas, e a partir dessa situação, que é uma situação física, se poderá realizar todas as obras de infraestrutura necessárias ao restabelecimento da circulação no estado do Rio Grande do Sul. Não é a nossa área de atuação, nem minha como jornalista, nem do senhor como advogado, como alguém do direito, mas eu fiquei pensando aqui também a reconstrução da cabeça das pessoas, né? Porque você tem um povo lá que qualquer nuvem que chegar ali já remete ao drama que eles viveram e estão vivendo. Imaginando o estado emocional dessas pessoas, né, doutor? Vai ter que fazer um trabalho de saúde pública, de reconstrução da cabeça das pessoas mesmo, doutor, né? Arriscando aqui apenas um palpite, porque, como você bem colocou, Daércio, nós não somos os especialistas na área, mas nós podemos fazer uma comparação com os efeitos que a própria Covid exerceu sobre a cabeça das pessoas, né? De fato, é uma situação bastante complexa, muita gente perdeu tudo que tinha, não há, vamos dizer assim, muita perspectiva do que virá, no sentido de que ainda há muita incerteza, é isso que eu quero dizer. Então, de fato, é complexo, mas você sabe que, embora nós tenhamos toda essa situação trágica, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Rio Grande do Sul e muitos deles estão manifestando uma coragem extraordinária, né, e dizendo com bastante convicção de que nós vamos passar por isso, e vamos superar e vamos reconstruir o Estado. Então, vamos torcer para que eles consigam, de fato, vencer essa batalha. Doutor, no campo das leis que tratam sobre isso, bastam as leis existentes para a formalização de contratos, daquilo que vai precisar ser feito. A nossa legislação já basta ou por decretos, como na própria pandemia, por exemplo, como uma situação emergencial? Serão necessários decretos, por exemplo, de modo a facilitar e agilizar aquilo que é burocrático hoje? A nossa lei traz todo o regulamento de como devem ser feitas as contratações públicas. No entanto, a lei parte do princípio de que as coisas estão em condições normais, né? Não é o que acontece no Rio Grande do Sul. E não foi o que aconteceu na época da pandemia. A época da pandemia serviu como um aprendizado, né? Nós nos deparamos com uma situação de calamidade e tentamos aí fazer as contratações públicas simplesmente baseados na lei que existe, e se percebeu que não foi suficiente. Então, há uma medida provisória que foi recentemente promulgada, a 1221 de 2024, que flexibiliza, em determinadas circunstâncias, e uma vez decretada ao estado de calamidade pública, as contratações públicas. Flexibiliza no sentido de tornar possível algumas exceções às regras normais da lei de licitações, exatamente diante da necessidade de urgência, né, e de manutenção de alguns contratos que poderiam vir a se extinguir ao longo aí desse período de calamidade do Rio Grande do Sul, e que exigiriam um novo, lento e burocrático procedimento de contratação. Então,
Apenas para que os nossos ouvintes e telespectadores possam ter uma ideia, há algumas contratações que poderão ser feitas, por exemplo, de maneira verbal, num primeiro momento. Então, é uma contratação que, diante da urgência, pode ser feita sem uma formalização por escrito, e essa formalização poderá vir a ocorrer um pouco mais para frente. É algo que a lei normalmente não permite. Outra coisa são algumas contratações dispensando a licitação. Ou seja, não é preciso fazer todo aquele procedimento de preparar um edital, lançar um edital na praça, fazer uma concorrência pública em que as empresas interessadas em contratar com a administração compitam para apresentar o menor preço. O Estado, o ente público, poderá contratar diretamente sem esse procedimento. É claro que, para evitar que isso se torne um instrumento de abuso, a lei coloca que essas contratações deverão ser realizadas de acordo com alguns critérios econômicos, financeiros, que o coloquem, essa contratação dentro dos parâmetros normais de uma contratação. Então, com isso se evita algum tipo de sobrepreço ou de superfaturamento. O Ministério Público, no entanto, vai se constituir no principal órgão fiscalizador desses procedimentos, dessas contratações todas, doutor? Há outra entidade, alguém que também pode, por um papel legal, ficar de olho nisso tudo? O Ministério Público, ele é um dos agentes que devem e podem ficar de olho na legalidade dessas contratações. Os tribunais de contas, tanto os tribunais de contas do Estado do Rio Grande do Sul, quanto o Tribunal de Contas da União, quando houver recursos da União Federal, e a população também pode. Existem mecanismos jurídicos que viabilizam que o próprio cidadão, ao ter notícias, faça denúncia, por exemplo, ao Ministério Público, e ao Tribunal de Contas, para que esses órgãos possam fazer a fiscalização e a investigação sobre eventuais irregularidades. Doutor, muitíssimo obrigado por sua participação, sua gentileza. Parabéns pelo seu histórico aqui, que a gente vê obras importantes como a transposição do Rio São Francisco, o metrô de São Paulo, obras aeroportuárias da Copa de 2014. Estamos falando aqui de construção de barragens e rodovias no Brasil, que sempre são obras representativas e importantes, nas quais o senhor participou na sua função de doutor pela Faculdade de Direito da USP, na elaboração, enfim, acompanhamento a todas essa experiência em direito da Constituição que o senhor tem. Parabéns por seu histórico. Muito obrigado por ter nos atendido. Um bom dia, doutor Rafael. Eu que agradeço, Daércio. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. E obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores. Nós aqui agradecemos ao senhor. Para entender melhor essa parte aí do direito, isso já está estabelecido no atendimento. Por exemplo, uma situação dessa aqui, inesperada e tudo mais, também para a gente entender que haverá alguém que tem por ofício, dever do ofício, acompanhar todo esse processo de destinação de recursos e tudo mais. Eu acho muito importante isso, quer dizer, que além de reconstruir o Estado, que a gente tem esse aparato funcionando na fiscalização disso tudo também, porque afinal de contas, nisso estará o esforço de todo mundo vai contribuir de alguma maneira, seja como pagador de impostos, seja como cidadão também, destinando algum recurso que você deve ter ajudado aí e tudo mais, mas tem que chegar lá, porque senão não adianta, E tem que chegar com a seriedade que o momento impõe, e para isso, então, é que a gente foi entender melhor qual é a disponibilidade legal que existe para isso, Ou seja, as leis estão prontas para que isso aconteça bem, chegue lá o recurso, que a reconstrução se dê no que depende da legislação brasileira, baseada em leis que podem nos assegurar. Não, pode ficar tranquilo que o nosso investimento, nosso dinheiro, ou venha de onde vier esse recurso, ele vai chegar lá no ponto final, que é exatamente a ajuda àquele povo todo lá. Por outro lado,
se de um lado a lei existe, de outro lado existe também o cidadão, como disse aqui, quer dizer, nós passamos por uma... Como é que você ia esperar que numa pandemia daquela, num momento dramático daquele, a gente ia ter que ainda assim ficar de olho aberto, porque tinha gente desviando dinheiro para finalidade própria, quer dizer, até isso, né? A gente podia estar com 100% de atenção a quê? A reconstrução lá do Estado. Não, mas tem que ter tudo isso aí, porque nós também temos um histórico aqui de gente, a despeito de existir gente muito séria nisso tudo, eu diria que a grande maioria, mas haverá sempre alguém que né? Se você distrair um pouco, como se diz no popular, você acaba botando o gambá para cuidar do galinheiro, aí é perigoso, né? Tem gente para tudo, e até nisso a gente tem que ficar de olho. Ou seja, o brasileiro, o ser humano é colaborativo com a natureza. O brasileiro é muito sensível, ele é chamado para... Ele tem uma bondade que é... Mas essa bondade também tem que estar acompanhada aí das destinações certinhas e tal. Então a gente tem que ficar de olho, sim. No mais, desejar que a reconstrução se dê no mais breve tempo. Por isso, para entender melhor esse outro aspecto aí também, é que nós trouxemos aqui o doutor Rafael Marinângelo, como disse, doutor pela Faculdade de Direito da USP, que nos ajudou aqui a esclarecer um pouco mais. A cada entrevista sobre o assunto, a gente vai aprendendo um pouco mais.